O Sidney, eu quero contar um testemunho que vem assim, ó, abalando meu coração, né? Eu conheço o Sidney desde o ventre da mãe dele, né? Eu conheço o Sidney, ele é meu primo, né? E eu conheço ele desde que ele nasceu, desde a barriga da mãe dele. E o Sidney, quando ele tinha uns 17, 18 anos, que ele morava lá na casa da minha avó, lembra, Sidney? E naquela época eu já era da igreja, né? Eu já era serva do Senhor já. E lá eu e a minha prima Daniela, lá na igreja começou uma campanha de oração ao meio-dia. E nessa oração a gente orou pela vida do Sidney, né? Porque naquela época o Sidney, ele era um jovem, né? Adolescente, né? E eu não vou falar aqui, mas ele vai falar. Mas, assim, nós pedimos, Senhor, liberta o Sidney. Senhor, transforma a vida do Sidney. E não foi de uma hora para outra, irmãos. Não foi. Porque Deus, Ele é no tempo dEle, não é no nosso. E quando nós descobrimos que o Sidney aceitou Jesus, nós choramos juntas, nós glorificamos, nós adoramos o Senhor e nós se lembramos do dia que nós oramos pela vida do Sidney. E nós disse, Senhor, Tu não esqueceu da nossa oração. Então eu falo aqui para vocês, para as mães, para os pais que estão aqui acompanhando seus filhos, até para os irmãos, para os primos, não deixe de orar pela sua família, não deixe de interceder, não deixe, porque um dia alguém está orando por você, um dia alguém orou por você, para você estar hoje aqui, um dia alguém intercedeu pela sua vida. Então, quando alguém da sua família está precisando, não se hesite em orar por ele, por ela, não se hesite. Ore, peça ao Senhor, porque o Senhor, Ele escuta a nossa oração. O Senhor, Ele está em todo lugar, Ele escuta, né? Ele escuta o servo dEle. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. Não deixem de orar, não deixem de orar, orem sem cessar. Quando menos a gente espera, a gente vê o milagre acontecendo. Né? E eu me maravilhei naquele momento quando eu soube que o Sidney aceitou a Jesus. O meu coração encheu de alegria, porque eu me lembrei da oração que a gente fez ao meio-dia pela vida dele, amém? E hoje eu vou orar aqui com muito orgulho pela vida do Sidney, porque eu acompanhei a transformação de vida dele, né? A transformação dele, né? Na palavra, no Senhor, servindo, né? Então, Senhor, aqui está teu servo, Senhor. Senhor, aqui está teu servo, Senhor, qual tu escolheu, Senhor, para trazer hoje, Senhor, a tua palavra, Deus. Deus, aqui está Ele, Senhor, que não venha ser Ele, que Tu venha diminuir, Senhor, mas que Tu venha engrandecer, Senhor, através da vida dEle, Senhor. Que não venha ser Ele, Senhor, mas que Tu venha usar a boca dEle para nos ministrar, Senhor, nesse momento, Deus. E que a Tua palavra reine, viva e entre dentro dos nossos corações. E que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida na vida dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, né? Boa noite, paz do Senhor, igreja, né? Queria primeiramente agradecer, né, esse momento. Não vai ser fácil ministrar hoje, porque mexeu muito com o meu emocional, né? A minha prima, né? O pastor Irã aqui, que é uma bênção também, né? Que é casado com a minha prima. Então, assim, eu vou contar um pouco da minha história hoje pra vocês. Tô me familiarizando ainda com essa coisa de estar ministrando, né? Comecei a ministrar há pouco tempo, né? Tô muito nervoso ainda, mas eu creio que quem vai falar hoje é o Espírito Santo, quem vai falar hoje é o Senhor, né? E através do que Ele fez na minha vida, eu creio que hoje Ele vai curar pessoas, vai libertar cativos, vai fazer milagres, né? Porque é para honrar o nome dEle, é para a honra e glória do Senhor. Eu vou começar a contar um pouco do meu testemunho, como a minha prima quis, né, introduzir. E primeiramente eu queria agradecer o convite da minha prima, que se lembrou de mim. E se ela confiou em mim foi porque Deus falou com ela. O Senhor não confiaria eu estar aqui com o microfone
à frente de uma igreja se ele não confiasse no que eu tenho para passar, né? Então, primeiramente, dou toda a glória a Deus, agradecer a minha prima, o pastor Irã, que é uma bênção também, e também a galera que veio comigo lá da Igreja da Paz, né? Meu discipulador que está aqui, meu discípulo, minha galera que congrega na célula comigo, né? São uma bênção que andam comigo para onde eu vou fazer a obra do Senhor. Galera, seguinte, né? Meu nome é Sidney, hoje eu tenho 32 anos, mas no começo, lá na infância, como a Rosiane bem pontuou, né? Eu era um adolescente e a minha formação foi um pouco complicada, sabe? Eu não tive boas referências, né? Eu comecei a aprender a algumas coisas, né? Totalmente ao contrário da palavra de Deus, né? Eu comecei Galera, eu queria pedir perdão, eu coloquei até aqui, eu queria orar primeiro, eu sempre faço isso e eu não orei. Queria pedir perdão, queria voltar alguns passos aqui, queria orar com a igreja, amém? Queria que você estivesse intercedendo pela minha vida agora. Amém, Jesus. Pai, eu venho orar aqui agora, Pai, para que o Teu poder venha sobre essa igreja, Pai. Que o Espírito Santo venha falar, Senhor Deus. O Senhor tem liberdade aqui, Pai. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, Pai. Que o Senhor venha usar cada um poderosamente, Senhor. Que a Tua presença venha, Senhor Deus. Se ela não vier, Pai, eu nem estaria aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor quer fazer grandes coisas nessa noite, Pai. Usa a vida do Teu filho, Pai, poderosamente, Pai, que se cale o homem e que o Teu Espírito possa falar, que eu diminua e que o Senhor venha engrandecer, Senhor Deus, nesta casa, nesta igreja, nesta noite, no coração de cada um, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, amém, amém. E aí, como eu vinha dizendo, amém, glória a Deus, a palavra do Senhor. E aí, como eu vinha falando, né, ali pela minha infância, né? A minha mãe teve o meu irmão, que é mais novo que eu. Meu irmão tem 21 anos hoje. Eu tinha por volta de 11, 12 anos. E ali eu comecei a andar com algumas pessoas do colégio, né? Infelizmente, né? Eu não tive, na minha infância, no começo na minha adolescência, não tive tão boa referência do meu pai. Infelizmente, meu pai era uma pessoa que, quando eu era muito criança, eu andava com ele para cima e para baixo, a todo canto, me levava a todo lugar. Mas aí, hoje meu pai é uma bênção, glória a Deus, mas no começo ele tinha muito problema com o alcoolismo, né? Fazia confusão dentro de casa, algumas vezes quis bater na minha mãe, graças a Deus nunca agrediu a gente, mas já fez a gente passar por muitas situações constrangedoras, né? E aí eu fui perdendo a referência do meu pai, sabe? E aquele homem que eu andava para todos os lugares, né? E eu tinha muito como referência, foi se perdendo a formação da minha adolescência. E eu fui pegando a referência somente da minha mãe. Somente da minha mãe, a minha mãe é quem cuidava, a minha mãe é quem botava comida em casa, a minha mãe é que se preocupava com as contas, a minha mãe é que me levava, né, para os lugares, né? E aí foi perdendo-se, né, aquela presença paterna, né, aquela referência do homem. E infelizmente, né, eu fui começando a andar com pessoas que me levavam para o caminho que elas estavam, né? Que infelizmente foi o caminho das trevas, né? E andando com algumas pessoas, eu comecei a fazer algumas coisas erradas. Comecei a andar para o lado da homossexualidade, né? A parte que a minha prima não quis falar foi essa. Eu andei muitos anos na homossexualidade, né? Fazendo coisas erradas, andando em boates, né? Me relacionando com pessoas, mentindo, traindo, né? Então, andei muitos anos por esse caminho. E era um caminho que não me supria totalmente, sabe? Naquele momento eu queria algo que me desse prazer. Eu queria algo que tirasse o vazio que eu sentia quando eu estava em casa, quando eu estava no meu quarto, que eu não sentia nada, que eu não via amor. Entendeu? Por quê? Porque eu sentia falta do meu pai, e meu pai estava com problema de alcoolismo, e ele também precisava de ajuda, e a mamãe estava preocupada em alimentar a casa, em prover. A minha mãe várias vezes, né, saía para trabalhar, para ganhar o pouco que fosse para trazer para dentro de casa, e eu ficava com meu irmão que era pequeno. E eu tinha 12, 13 anos, o meu irmão tinha 1 ano de idade, e várias vezes eu ficava com ele, ia buscar na creche, cuidava.
E muitas vezes a nossa avó ia lá para casa também e cuidava da gente. Porque eu também era uma criança. Eu tinha 12 anos de idade, 13 anos, né? E aí, eu comecei a me decepcionar muito com meu pai. Então, eu comecei a andar com pessoas que eu achava que ia trazer aquela felicidade. Que na verdade era uma felicidade momentânea, né? Era um prazer artificial. Eu saía com aquelas pessoas, eu começava a andar com elas, e aí eu começava, quando eu menos esperava, eu estava fazendo o que elas faziam, eu estava indo para os lugares que elas iam, eu estava falando como elas falavam, palavrões, né? Muitas coisas promíscuas. E aí eu comecei a andar nesse meio. E eu comecei em alguns momentos, né, eu andava muito em boate, né, em lugares GLS, esses aí que os homossexuais frequentam, e bebia também, comecei a beber, tentei fumar, mas nunca me dei com cigarro, graças a Deus, né, glória a Deus, aleluia. E só que aí eu comecei a me sentir sozinho, sabe? No momento que eu estava ali com os meus amigos, e eu viajava com eles, e eu ia para boates, e aquele momento ali era um momento de descontração, era momentâneo. E ali eu sentia uma alegria passageira. E ali eu estava me divertindo, e ali eu estava rindo, e ali eu estava bebendo, e ali eu estava me relacionando com pessoas, e ali eu estava me perdendo aos poucos. Quanto mais eu vivia nesse mundo, mais profundo eu ia no mundo das trevas, né? Mais eu me perdia, mais eu desagradava o coração de Deus. Mas algo no meu coração, quando eu estava em casa, dizia que eu não estava totalmente suprido. Quando eu entrava no meu quarto, eu sentia um vazio, uma vontade de chorar, uma falta de alguém, uma falta, não sei, de um amigo, de um pai, de uma pessoa para estar ali do meu lado, sabe? Uma vez eu me acordei à noite e eu comecei a sonhar com muitos demônios. Eu tive vários sonhos seguidos com demônios, me prendendo, querendo me pegar, e eu não conseguia me mexer. E eu não conseguia dormir. Toda vida que eu voltava a dormir, eu sonhava o mesmo sonho, da mesma forma. E aí eu chamei a minha mãe. E a minha mãe foi, né, fez uma oração lá comigo. Minha mãe não é convertida ainda, mas eu já oro e já declaro que a minha casa servirá ao Senhor todinha, em nome de Jesus. E aí eu fiz uma oração sozinho depois. E aí eu só consegui dormir depois que eu fiz essa oração. E aí eu lembro que eu coloquei até um louvor do Anderson Freire. E acho que era até aquele Raridade, né? E eu me emocionei muito, né? E eu acho que ali foi a primeira vez que eu consegui sentir a presença do Senhor, assim, de uma forma que eu chorei. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia de uma forma que eu entendesse. Mas aquilo ali já era o Senhor me alertando. O Senhor já tinha começado a me chamar, né? E Ele já estava falando que o meu lugar não era aquele. Ali não era o meu lugar. E era por isso que eu não me sentia totalmente suprido. E aí então, depois de alguns anos, né? Eu comecei a trabalhar, depois que eu terminei os estudos. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa lá no Eusébio. E aí eu passei muitos anos nessa empresa, estou lá até hoje, né? E o Senhor começou a usar pessoas para poder compartilhar a palavra de Deus, para poder profetizar na minha vida, né? A minha prima contou algo hoje que eu me emocionei bastante, né? Eu sabia que ela orava por mim, mas eu não sabia que tinha sido dessa forma, né? Eu não sabia que tinha sido um propósito alinhado, né? E o Senhor, a palavra de Deus fala que aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, né? Então, o que ela fez ali com a minha outra prima, né? Foi ligado no céu, né? E há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E hoje ela está se alegrando comigo hoje, porque Deus é fiel, né? Na vida daquele que crê. Aleluia. Lá no trabalho o Senhor me cercou de pessoas para pegar a palavra, a pregar a palavra de Deus na minha vida. E aí eu lembro que tinha um irmão que todo dia aquele irmão, nunca vou me esquecer, eu sou eternamente grato ao Senhor pela vida daquele irmão na minha vida, que é o irmão Eduardo. Todo dia, depois de uns anos eu adquiri uma função de encarregado, de gestor, e eles trabalhavam comigo. Aí todo dia ele chegava para mim, ele passava por mim e falava assim, ó, Sidney, tu vai ser um grande homem de Deus. Sidney, tu vai se converter. O Senhor tem uma obra na tua vida. Todo dia o irmão chegava e falava isso para mim. E eu já estava de saco cheio, porque eu tinha novo de crente, né? Mas por que eu tinha novo de crente? Porque infelizmente
né? As pessoas rotulam a igreja por causa de algumas pessoas que infelizmente não conseguem levar a palavra de Deus de uma forma que o mundo consiga entender. E a forma que Jesus foi apresentado para mim foi de uma forma que eu tive medo de Jesus. Não foi de uma forma que eu me apaixonei por Jesus, que logo em seguida depois eu conheci, mas foi de uma forma que eu me apavorei. O irmão chegou uma vez outro irmão chegou uma vez lá na igreja para mim, lá na igreja não, na empresa, e ele chegou e me pegou assim, me puxou para uma sala, só eu e ele, eu fiquei assustado. E ele me pegou pela mão e falou assim, Sidney, eu gosto muito de você, mas você tem que abandonar esses seus hábitos, senão você vai para o inferno. Você tem que abandonar. Por quê? Porque o resultado disso aí é o lago de fogo, é o inferno, entendeu? E você precisa sair daí urgente. E aí eu comecei a me apavorar. Meu Deus, o que eu estou fazendo tanto de errado que eu vou para o inferno? Então, eu fiquei totalmente apavorado. Eu comecei a ter medo de Jesus. Se ele está dizendo que eu vou para o inferno dessa forma com que eu faço, e na minha cabeça, eu era uma pessoa boa, né? Na minha cabeça, eu fazia o bem. Na minha cabeça, eu estava pelo caminho correto. Por quê? Porque eu não matava, não roubava, eu respeitava meus pais, eu trabalhava, né? Eu não usava drogas. Então, na minha cabeça, eu não ia sofrer tudo isso que ele estava falando. E aí eu comecei a criar um rótulo de Jesus, como se Jesus fosse me fazer algo de mal se eu chegasse mais perto dele. Até que um dia, e esse irmão continuava profetizando todo dia, e ele não desistia. Sidney, você vai ser um grande homem de Deus. E ele profetizava junto com outro irmão lá. Mas, como a palavra de Deus fala, né? Tudo tem um tempo. E aí chegou um tempo que o Senhor enviou uma pessoa lá para o trabalho, que começou a me apresentar a Jesus de uma forma amorosa, carinhosa, entendeu? E aí, pouco tempo depois eu soube que esse irmão era da igreja, né? E aí ele começou a me apresentar a Jesus. Em nenhum momento ele chegou e falou das consequências do pecado, mas ele apresentou Jesus da forma que Jesus se apresenta para nós, através do amor, através do carinho, através da intimidade, que é assim que a gente conhece a Jesus, né? E eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, ser apresentado a presença de Deus através das atitudes desse irmão. E ele começou a pregar a palavra de Deus sem falar para mim, sem abrir a boca, sem falar um versículo. Ele ministrou a presença de Jesus na minha vida. E aí ele começou a ganhar minha amizade, ganhar minha confiança, a conversar comigo. Às vezes, quando eu estava um pouco triste, ele me chamava para conversar. E uma coisa que eu achava muito estranho, para mim era estranho, e era constrangedor, mas eu me constrangia por ele. Ele me abraçava, sabe? E assim, pouquíssimas pessoas que sabiam que eu estava na homossexualidade naquela época, principalmente da igreja, chegavam para me dar um abraço. Então isso foi o diferencial. Ele não se constrangeu porque as pessoas estavam olhando. Ele não teve medo e ele não me julgou pelo que eu estava. Por quê? Porque ele já enxergava o que Deus ia fazer na minha vida. Ele já enxergava o Sidney convertido. Ele já enxergava o Sidney servindo ao Senhor. Então, muitas vezes nós servimos um Deus vivo, mas nós agimos como se ele estivesse morto. Mas Deus está vivo e Ele está salvando vidas, Ele está transformando pessoas, né? E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí eu comecei a enxergar Jesus de uma forma diferente. Pô, esse irmão é diferente, né? Em nenhum momento ele me julgou, em nenhum momento ele me acusou, em nenhum momento ele me excluiu, como muitas vezes o mundo fez, né? Por quê? Sabe o que o mundo faz, irmão, com a gente? Quando a gente não conhece a palavra de Deus, ele te apresenta o pecado como uma coisa boa e que tu vai elevar o teu ego, né? Teu ego vai ficar lá em cima. O Satanás apresenta o pecado para ti como se for uma coisa que tu vai se sentir o tal. Lá no mundo tu é o bambambam. Tu é o bichãozão. Por quê? Porque tu faz isso, porque tu faz aquilo. Porque tu faz aquilo que as pessoas te influenciam a fazer. Vai lá, faz isso e tal. E tu com a tua inocência, sem conhecer a palavra de Deus, tu vai lá e faz. E aí,
eu comecei a enxergar, né, que Deus queria fazer algo na minha vida, pela profecia de um irmão, pela presença de Jesus através do amor de uma pessoa, sem me julgar, sem apontar o dedo para mim, e ainda mais, impressionantemente, sem pregar a palavra de Deus falando, mas agindo, né? E eu comecei a ganhar confiança nesse irmão. E eu, poxa, esse irmão é diferente. E aí passou um tempo, a gente ficou amigo, e ele me chamou para ir para uma célula, né? Eu já tinha tido contato com a igreja 1 ou 2 vezes, né? Tinha achado interessante. Mas aí ele me chamou para ir para uma célula, né? E aí beleza, eu vou, né? Mas eu ia não por causa da célula, eu ia porque eu falava assim, ó, pô, o irmão é tão legal comigo, né? Eu vou passar uma vez pro bichinho dizer que eu nunca fui, né? Só pode dizer mesmo, né? Eu vou só uma vez, né? Só pra ele não ficar falando. Beleza. Aí, beleza, eu fui. Aí eu disse que ia. Nesse dia que eu disse que ia pra célula, né? Acredito que aqui vocês trabalham com GC, né? Que é grupo de crescimento, a Rosinha falou, né? E é mais ou menos o mesmo modelo, que é como se fosse a igreja no lar, que é uma bênção, né? Então, eu comecei Aí eu fui pra célula, primeiro dia. Só que nesse dia, eu dormi à tarde, eu acordei atrasado. A célula era 5h30, acordei 5h10. Eu morava no Aquiraz, a célula na Lagoa Redonda. Eu digo, eu vou chegar atrasado, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele, né? Fulaninho, eu acho que não vai dar tempo aí hoje não. Já é 5h10, eu acordei agora, ainda vou tomar banho, a célula começa 5h30. Ele, não, mano, vai, se arruma, dá tempo. Mas tu tem certeza, mano? Daqui que eu cheguei aí, eu chegar no final da célula. Ele, não, vai dar tempo. Aí eu tentei, né, desfazer o compromisso, mas disse que dá certo, então amém. Eu vou logo para pagar logo, isso é bom que eu chego atrasado, no instante acaba, aí eu vou embora. Aí eu fui, né, fui para a célula e tal, e aí, gente, quando eu cheguei na célula, eu senti algo que eu também nunca tinha sentido na minha vida. Assim que ele abriu o portão, que eu entrei naquela célula, todas as pessoas daquela célula se levantaram e vieram me dar um abraço. Gente, eu nunca senti, igreja, um amor assim, eu nunca tinha sentido na minha vida, um amor tão sincero, um acolhimento tão grande de pessoas na minha vida. Por quê? Porque aonde eu chegava, as pessoas me olhavam diferente, me olhavam torto. Por quê? Hoje eu estou dessa forma, mas no passado eu já tive trejeitos, eu já fui afeminado, eu falava palavrão, né? Usava roupas afeminadas, né? Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor fez uma obra na minha vida. Mas lá no passado, as pessoas me julgavam pela minha aparência. E eu sentia no olhar das pessoas do julgamento, né? E foi dessa forma que o irmão olhou para mim. Da forma que eu estava. Vestindo as roupas que eu vestia, falando da forma que eu falava. Da forma que eu estava no mundo, ele enxergou a obra que o Senhor ia fazer na minha vida. E ele me abraçava, e ele conversava comigo, e ele andava comigo. E isso foi o diferencial, né? Por quê? Quando tu está no mundo, né? Quando Satanás te apresenta o pecado, ele te apresenta como uma coisa ótima. Aí tu vai e faz. Aí sabe o que ele faz lá? Quando tu está lá envolvido, ele te humilha. Várias vezes na rua, né? Porque a gente sabe que a homossexualidade é pecado, mas a gente sabe que existe sim a discriminação com os homossexuais. Então, existe a homofobia. Várias vezes eu fui xingado na rua, né? Faziam aquelas piadinhas, né? Com a gente no meio da rua. E isso ia me entristecendo, sabe? Isso ia me fazendo ficar triste. Mas, quando Jesus me apresentou às pessoas da igreja, eu fui amado de uma forma que eu esqueci de tudo que o mundo fazia comigo. E aí, eu comecei a ser transformado. A célula me impactou de uma forma tão grande que eu não consegui parar de ir. Eu já não via mais a hora de ir a outra semana e a outra. E aí eu comecei a ir para o louvorzão, que aqui deve ser conhecido como vigília, né? E aí o Senhor falou comigo no louvorzão. Eu senti algo tão forte. Era a terceira ou era a segunda célula que eu estava. Teve um louvorzão. Eu fui, que era como se fosse uma vigília. E aí, lá, eu sem entender nada, sentindo a presença de Deus tão forte. Aí eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu estou sentindo tão forte a tua presença aqui. Se é aqui o local que o Senhor quer que eu fique, fala comigo. Manda uma pessoa falar comigo, alguma coisa. Me dá um abraço, não sei.
E eu esperava e nada. E eu esperava e nada. E eu esperava e nada. E meu coração já estava assim, ó, palpitante. Porque eu estava esperando alguém me dar essa confirmação. E eu senti a presença de Deus muito forte, mas ninguém chegava. Até o momento que eu senti o meu coração acalmar, trazer um alívio. E a palavra de Deus fala que quando é do Senhor, traz alívio, né? E eu comecei a sentir um alívio como se fosse Deus dizendo assim, ó, não precisa eu usar ninguém para chegar até a ti e falar que eu estou te chamando. Eu mesmo estou te chamando. Você está escutando a minha presença aí dentro do teu coração. Tu se acalmou porque eu trouxe uma confirmação para o teu coração. E eu caí em prantos, chorando, porque a primeira vez eu tinha escutado o Senhor falar comigo. E logo depois que o Senhor falou comigo, esse irmão que me levou para a célula chegou e me deu um abraço. Então Deus estava dizendo assim, ó, eu estou te mandando só para tu ver como eu sou o Senhor, dono do mundo, do ouro e da prata. Só para te confirmar aquilo que tu já tinha confirmado no teu coração. E aí eu comecei a crescer na célula, comecei a me dedicar à obra do Senhor, comecei a deixar, e assim, eu fui altamente, o Senhor cuidou tão bem de mim, desde o início que eu cheguei na célula. Quando eu pisei naquela célula, eu já não sentia mais a vontade em falar palavrão, em escutar música secular, em frequentar lugares promíscuos. Cortei amizades, eu tive que cortar, porque eu não tinha como andar um pé no mundo e um pé na igreja. Eu não tinha como fazer isso, porque o Senhor sabia que se eu não tivesse essa decisão radical, uma hora eu ia balançar. Por quê? O mundo não é brincadeira, galera. O pecado não é brincadeira. Entendeu? A gente não pode estar escolhendo a igreja e o mundo a todo momento. A gente não pode estar com um pé na igreja e o outro no mundo a todo momento. O Senhor tem chamado jovens fiéis. O Senhor tem chamado jovens compromissados. Entendeu? O Senhor tem chamado jovens que não são de meia boca, mas que são servos. Não é porque são adolescentes, não é porque são crianças, não é porque são jovens que não vão ser compromissados com a igreja. Entendeu? E eu levo muito sério a obra do Senhor. Por quê? Porque eu sei o que o mundo quer fazer com os jovens que estão no pecado no mundo. Eu vivi isso. Eu vi a morte muitas vezes. Eu me relacionei com pessoas que usavam drogas e me levavam para a boca de fumo de madrugada. E eu tive confirmação de que várias vezes eu escapei da morte. Por quê? Porque com as pessoas que eu estava no mundo, várias vezes tentaram matar essas pessoas e eu tive livramento do Senhor. Então, várias vezes o Senhor me livrou da morte. E se o Senhor me livrou da morte é porque Ele tinha um propósito na minha vida. Então, eu comecei a crescer na célula. E eu queria buscar, e eu estava apaixonado por Jesus, eu estava no primeiro amor. E eu comecei a buscar. E aí, eu fui um pouquinho resistente, né? Demorei uns 4, 5 meses para me converter. E eu estava na igreja. Eu já estava convivendo como crente. Mas eu tinha aquele receio de quê? Levantar a minha mão, confessar diante da igreja que eu queria aceitar Jesus e não ter mais legalidade para pecar. Por quê? Enquanto eu estava frequentando a célula, a igreja, mas eu não tinha assumido compromisso com Jesus, eu me sentia na liberdade de vez em quando, escutar a música do mundo, frequentar um lugar, entendeu? Fazer algo que não agradava a Deus. Eu não tinha assumido compromisso com Ele ainda, mas chegou um momento, numa peça de teatro do grupo chamado Jeová Nissi, que eu creio que muitos devem conhecer, lá na igreja, que o Senhor rasgou meu coração de uma forma que eu não queria esperar nem o final da peça. Eu já estava em prantos. O Senhor já tinha confirmado no meu coração e eu não vi a hora daquela peça acabar. Para quê? Para eu correr lá na frente e aceitar o meu Senhor como o único Senhor salvador na minha vida. Eu não vi a hora disso acontecer. E aí acabou a peça, e eu já tinha um irmão do meu lado, vendo que eu estava em pranto, ele já estava abraçado comigo, e ele me levou, sem condição de andar, de tanto chorar. E vocês sabem o que foi que aconteceu quando eu fui lá na frente? Aqueles irmãos que me abraçaram na célula, quando eu cheguei, quando eu aceitei Jesus, que eu parei de orar, quando eu virei as costas, eles estavam todos atrás de mim, celebrando e glorificando o nome do Senhor. Porque eles também estavam orando pela minha vida e estavam intercedendo.
E hoje eu sei que vale a pena. Tinha um irmão que lá na empresa que profetizava, você vai ser um homem de Deus. Tinha uma prima, 2 primas minhas que orava, meio-dia e declarava, ele vai se converter. Tinha pessoas, esse irmão que tinha o meu líder que me levou para a célula, que orava de madrugada pela minha vida. Esse irmão que declarava na minha vida todo dia que eu ia me converter, depois, antes eu não soube, que ele não queria glorificar o nome dele, ele queria glorificar o nome do Senhor. E ele me disse que ele entrou num propósito de jejum e oração com a esposa dele. Todo dia, um mês, jejum e oração, 3 horas da manhã ele se levantava e ele colocava o joelho no chão e ele apresentava a minha vida. Enquanto eu estava lá me corrompendo no mundo, ele estava lutando contra as forças das trevas. E quando eu não entendia por que eu não conseguia me aprofundar na promiscuidade, é porque tinha irmão orando pela minha vida. E os anjos do Senhor estavam me guardando. Aleluia! Aleluia. E aí, a obra do Senhor não parou, porque o Senhor, Ele quer fazer muito mais. Ele não quer só salvar vidas, porque Ele tem algo maior para os seus irmãos, para os seus filhos, para os seus servos. E aí eu convertido, glória a Deus, eu comecei a querer buscar mais. E aí eu comecei a me envolver mais com a obra do Senhor. E aí eu comecei a crescer. Pouco tempo depois eu estava sendo acompanhado. Eu estava sendo acompanhado de perto por esse irmão, né, que me levou para a igreja, que me apresentou Jesus, né? E eu comecei a ser discipulado. Lá na igreja a gente trabalha com discipulado, que é acompanhamento 1 a 1. E aí eu comecei, né? E aí, quando eu comecei a ser discipulado, no começo eu não queria. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha que contar a minha vida para as pessoas, né? Cheio de pecado, cheio de coisa oculta, né? Porque a gente sabe que a conversão é um processo, né? Então, Deus queria me limpar totalmente. Por quê? Porque Ele queria que eu arrancasse as raízes do mundo. E para isso a palavra de Deus fala que nós devemos confessar diante do homem para ser curado. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar. E Ele tinha me perdoado. Mas para me arrancar as raízes, eu precisava colocar tudo para fora. Eu precisava vomitar tudo aquilo que ainda estava me prendendo, que barrava o meu crescimento. Eu queria crescer, eu queria servir mais a Deus, mas tinha uma raiz ali ainda que eu estava me arrastando, que eu não conseguia tirar. E o discipulado me ajudou com isso. Só que demorou um tempo. E em nenhum momento o meu discipulador me forçou a falar nada. Em nenhum momento ele me colocou na parede e falou que eu escondia alguma coisa. Ele sabia. Ele orava pela minha vida. Mas ele pedia que o Espírito Santo me deixasse confortável. Porque podia ser que ele me chegasse e me confrontasse e me pressionasse e eu recuasse. E eu me lembrasse de Jesus com medo, como foi me apresentado no passado. Então, o próprio Espírito me revelou que eu precisava confessar. Em um discipulado, depois de algum tempo, eu tive essa revelação. E eu, em prantos, em choro, eu vomitei tudo. Tudo que ainda estava enraizado do mundo. Tudo que o pecado ainda queria fazer comigo. Tudo aquilo que o Satanás ainda queria colocar de cilada na minha vida. E naquele dia, caiu tudo por terra, irmãos. Foi tudo repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque eu cumpri um princípio de confessar diante do homem para ser curado. E aquilo começou a gerar cura na minha vida. E aí, eu dei mais um passo na minha vida cristã. Eu comecei a me capacitar, fazer os cursos, servir na célula, me tornei um discipulador também. Futuramente eu me tornei um líder de célula, né, para a honra e glória do Senhor. E depois que o irmão profetizou que eu ia me converter, ele começou a profetizar: você vai ser um líder de célula, você vai ser um líder de célula, você vai liderar pessoas, você vai ganhar vidas. E aí pouco tempo depois, irmãos, eu me tornei um líder de célula. E aí eu comecei a cuidar de vidas, comecei a discipular pessoas, comecei a me dedicar para a obra do Senhor mais ainda. E aí eu me tornei um líder de célula e continuei buscando, continuei crescendo. E aí o irmão começou a profetizar: você vai se casar, você vai se casar. E eu digo: irmão, vá com calma, irmão, eu já me converti, já estou liderando no céu, irmão, quer que eu me case? Mas o Senhor tem pressa, igreja. O Senhor tem um mundo aí para ganhar para Ele. Então eu precisava
passar por esse processo e me capacitar. E aí, o Senhor, irmão, você vai se casar, e eu dizendo, tá, pode ser, um dia vai dar certo, né? E eu, né, sem acreditar no que Deus ia fazer na minha vida. E aí, num acampamento de jovens da nossa igreja, nosso líder lançou uma profecia. Eu não sei de onde é que ele viu tanto casal, mas ele profetizou que esse acampamento foi em março, se eu não me engano, né, Davi? Foi em março. Ele disse que de março para o final do ano ia aparecer 7 ou 8 casal. Então onde é que vai ver essa rumba de casal, irmão? Em nome de Jesus, que os irmãos não estão nem no romance real ainda, não estão nem namorando. Pois, meu povo, choveu o relacionamento, ninguém sabe da onde. Mas os irmãos começaram a entrar em relacionamento, né? Tudo sendo acompanhado, né? Glória a Deus, aleluia. E aí, na volta desse acampamento, o meu líder, né, começou a me instigar. Ei, tu não vê, né, nenhuma irmã assim que tu se identifique e tal. E eu, macho, não vejo ninguém não, mano. Não me identifico com nenhum, não. Macho, vê aí direitinho e tal. Aí no segundo discipulado, ele reclamou, mesma história. Aí eu já vim com a resposta, né? Eu, cara, talvez tenha duas meninas que pode ser que eu poderia ter um relacionamento. Aí ele falou assim, ó. Mas conversa com ela, mas conversar não é pecado não, né? Conhece e tal, né, e tudo. Aí eu, né, um bom discípulo obediente, né? A gente tem que ser obediente na liderança, né? Vocês sabem disso, né? Aí eu comecei a conversar com essa moça que eu me identificava mais. E eu já era amigo dela e tal. E engraçado, ó, essa moça, eu conheci ela no colégio. Eu estudei com ela, só que eu não conversava com ela. Eu me lembro dela do colégio e eu reencontrei ela na célula. Depois de muitos anos, né? Eu tinha o quê? 9 anos de idade, 10 anos, 11 anos. Eu conheci ela no colégio. Muitos anos depois, né? E aí eu reencontrei ela na célula. E aí eu comecei a conversar com ela, né? E as coisas foi fluindo e tal e tudo. Aí a gente começou uma amizade especial. Começou a orar. Assumimos o romance real. Começamos o namoro cristão, né? 1 ano e 4 meses depois, irmãos, casei. Glória a Deus. Glória a Deus, eu me casei, né? E eu me lembrei do irmão, rapaz, não é que esse negócio de profetizar dá certo, mano? Rapaz, eu começar a liberar a bênção na vida dos irmãos, né? Recebe, igreja, a bênção do Senhor. E eu comecei a receber e profetizar na vida dos irmãos. E eu, glória a Deus, aleluia. E aí, pra honra e glória do Senhor, hoje eu sou casado, né? Fiz 2 anos de casado agora, dia 6 de novembro, né? E os irmãos que querem casar, recebam a profecia aí, que é forte, irmão. O Senhor tem um vaso aí para os irmãos e para as irmãs, em nome de Jesus. Acredite. Mas é forte, né? Então, assim, eu nunca imaginei que o Senhor ia fazer uma obra na minha vida em tão pouco tempo, né? E as coisas aconteceram muito rápido, eu me tornei um líder de célula. E aí comecei a me aprofundar no discipulado, na liderança de célula, né? Recentemente, eu e a minha esposa fomos levantados líderes de área, multiplicamos o setor, nós éramos líderes de setor, e aí supervisionávamos algumas células, e a gente foi consagrado líder de área com 11 células, né? Para a honra e glória do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. O Senhor tem dado trabalhadores fiéis, né? E é isso que eu declaro para essa igreja: trabalhadores fiéis, alicerçados, compromissados com a obra do Senhor, que não estão aqui por oba-oba, que não estão aqui para brincar com a palavra de Deus, mas estão aqui para servir um Deus que é vivo, um Deus que está salvando vidas. E aí, igreja, eu queria falar um pouco sobre o tema dessa noite, que é o jardim, né? E o jardim do Éden, ou também chamado jardim de Deus, né? Ou paraíso, né? Muitas profecias falam sobre, muitas palavras, significado falam sobre o jardim como um paraíso, como um jardim de Deus, né? E aí eu queria dizer para a igreja que antes da gente querer ir para o jardim, a gente não pode esquecer de estar prostrado na cruz. Por quê? Porque foi no jardim que Adão e Eva foram tentados, mas foi na cruz que a serpente foi derrotada. Aleluia. Então, antes de eu querer cuidar do meu jardim, eu preciso estar bem espiritualmente. Eu preciso estar alicerçado. E foi na cruz que tudo foi pago, que tudo foi curado,
que tudo foi resolvido para que hoje eu tivesse vida, para que hoje eu pudesse ministrar a palavra do Senhor. Amém? Sem cruz, igreja, não tem jardim. Eu não consigo me manter. Lá em 1 Pedro 2,24, fala assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados e fomos curados, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, cuide do seu jardim. Como é que eu posso cuidar do meu jardim? Né? Hoje, a irmã ali falou do jardim, né? Deu um testemunho poderoso, né? E é muito verdade. Não esqueça de regar as flores, as árvores que estão no seu jardim, né? Então, lá em Hebreus 13:17 fala assim, ó: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, todos nós somos submetidos a uma liderança no céu e na terra. Então, sejam obedientes a seus líderes. Eles pagam um preço de oração. Eles pagam um preço de ir na sua casa, ele acompanhar. Eles pagam um preço de estar investindo na sua vida quando você está passando por um problema. Então, sejam obedientes, igreja. E vocês sabiam que a obediência gera bênção na vida de vocês? Não é só para agradar o líder, é porque gera bênção na vida da gente. E aí eu queria falar também, lá em Provérbios 28:13, fala assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então, aqui fala sobre transparência. Não tenha medo de confessar os seus pecados. Quando eu resistia para contar os meus pecados para o meu discipulador, era porque eu tinha vergonha do meu pecado. Então, aquela vergonha que não era de Deus, porque Deus quer a gente como a gente quer, como a gente está lá, para que a gente venha para Ele e Ele faça a obra e transforme a nossa vida. Quando a gente sente vergonha, é o Satanás querendo impedir a gente de ser curado. Não tenha vergonha do seu pecado. Não tenha. Tenha vergonha de esconder e continuar lá, sendo aprisionado pelo pecado. Se liberte, confesse. Procure um irmão da igreja e confesse. E você vai ser liberto. E aí, igreja, por que a gente, falando sobre o pecado, muitas vezes a gente quer culpar circunstâncias para o nosso pecado. Sempre é culpa de alguma coisa, nunca é culpa da gente, né? E aí eu queria trazer um exemplo para vocês, que está lá em Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17. Fala assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor já tinha dado a ordem para Adão: não coma da árvore da sabedoria. Então, ele já tinha dado essa ordem a Adão. E lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 11 e 13, fala assim, ó: e Deus perguntou. E aí depois que Eva, né, caiu lá na conversa da serpente e ofereceu a fruta a Adão, e Adão, sabendo, foi desobediente, né? E aí lá em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 11 e 13, fala assim: e Deus perguntou: e quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Deus, sabendo que Adão tinha comido, Deus perguntou. Por quê? A gente precisa confessar. Para gerar cura, a gente precisa confessar. Se Adão se escondesse, como ele fez, ele não ia ser curado. Então Deus instiga a gente a confessar, a falar o nosso pecado. O nosso pecado, ele tem nome. E o Senhor quer saber para quê? Para curar as raízes em cada detalhe. Aleluia. E aí o Senhor disse, e aí Adão, né? Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer?
Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Jogou a culpa para Eva, né? Ele recebeu a ordem, né? Não coma. Aí quando ele comeu, foi desobediente, ele falou o quê? A culpa foi dela, que ela que me deu. E aí foi o que a Eva fez? O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Foi o que a Eva fez? Botou a culpa na serpente. Ou seja, sempre a gente está culpando o terceiro. Nunca é culpa da gente. Entendeu? A palavra de Deus fala que o Senhor só vai permitir a gente passar por aquilo que a gente pode suportar. Então, se veio o inimigo, se veio o Satanás te atentar, tu consegue, tu é forte. O Senhor fala que é através da palavra dele que tu vai ter força para vencer todo o pecado. Aleluia, irmãos. Então, o Senhor só permite a gente passar por aquelas situações em que eu consigo suportar. Então, se o Senhor está mandando, o Senhor quer que eu me fortaleça. A tribulação, o Senhor quer me curar. A aprovação, o Senhor quer que eu passe para me fortalecer. E aí, eu já falei essa frase, né? Servimos a um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Porque muitas vezes a gente age no oculto como se Deus não estivesse vendo, mas Deus está enxergando tudo, né? E eu queria deixar aqui, para encerrar, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, que fala assim, ó: melhor que sejam dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois quando cair, não haverá outro que o levante. Ou seja, sozinho eu não consigo. Uma vez no culto de líder, numa capacitação de líder, eu escutei uma frase que dizia assim, ó: quer ir mais rápido? Vá sozinho. Quer ir mais longe? Vá acompanhado. Então a gente precisa dos irmãos para confessar nossos pecados, para se fortalecer, para orar junto e para vencer juntos. Porque o Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Eu queria lançar um de palmas para Jesus para glorificar o nome do Senhor. Eu pedi a Rosinha para passar um vídeo, né? Falando um pouco sobre a minha história. E aí eu creio que agora vai poder passar. E eu queria que com muito carinho vocês olhassem, né? E refletissem sobre o que Deus fez na minha vida e o que o Senhor vai fazer na vida de cada um. E daqueles familiares que não estão aqui, aqueles amigos que o Senhor vai fazer e vai ganhar através da vida de vocês também. Amém? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
E para encerrar, eu queria deixar aqui, né, que isso tudo só aconteceu na minha vida, porque, claro, Deus é fiel e Deus se importa com seus filhos. Mas teve uma pessoa que acreditou e viu além de um homossexual. Ele viu um homem de Deus convertido e que tinha uma grande história para contar para o mundo e falar que Deus existe. E Ele está aqui vivo para fazer na vida das pessoas aquilo que Ele fez na minha. Amém? Hoje esse rapaz que investiu na minha vida, né? Tá aqui, é meu discipulador, me acompanha. Né? Sou eternamente grato pela vida dele. E toda a honra e toda a glória a Deus por usar pessoas como ele e pessoas como minha prima que oravam, né? O pastor Irã também várias vezes me chamava para a igreja dele e eu passava de largo, né? Fingia, muitas vezes me escondia, né? Mas uma hora eu não consegui mais me esconder do Senhor, né? Porque o Senhor, ele é fiel. Então, queria agradecer a oportunidade, glorificar o nome do Senhor. E é isso aí, galera. Tamo junto. E aí eu queria pedir que os irmãos escutassem a letra desse louvor, que fala muito